Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando corretamente dessa vez. Ok, já entrou mais gente, né? Tinha só 3 pessoas antes. Foi o tempo de entrar mais gente. Então, pessoal, vou fazer uma revisãozinha rápida aqui de 5 a 10 minutos, só para... O ideal era que vocês tivessem dado uma olhada nas aulas, né? Uma revisitada nas aulas essa semana, dar uma lembrada. Vocês podem fazer isso ainda, né? Eu só vou dar uma revisada aqui rápida e a gente prossegue o curso. Tá? Só destacando que agora eu vou dar uma acelerada, porque a gente está muito atrás, é culpa minha. Tá? Eu estou tentando abordar da forma mais completa que eu posso os assuntos, mas acaba que é inviável. Tá? Eu vou ter que enxugar mais as minhas observações para acelerar o curso. Tá, pessoal? Inclusive, acabei me perdendo aí no cronograma. Tá bom? Mas vamos recuperar isso aí. Bom, então a gente falou antes do recesso sobre as propriedades do concreto, sobre o comportamento do concreto armado, falou também sobre ações de segurança, né? Demos alguns exemplos aí. Tudo isso está gravado, vocês podem dar uma revisada. E nas últimas aulas nós estávamos falando propriamente do dimensionamento à flexão, né? Lembrando que a gente aqui em concreto armado e nos outros elementos também, geralmente a gente subdivide o dimensionamento ou as verificações pelos diversos esforços. Então, nós temos a verificação de flexão, ou o dimensionamento da flexão, nós temos o dimensionamento para o esforço cortante, nós temos o dimensionamento para a torção, tá? E assim a gente vai separando, né, dimensionando separado, e após a gente verificar todas essas situações, a gente tem a peça completamente dimensionada. Tá? Óbvio que alguns esforços interagem com os outros, né, e aí a gente tem que depois unir. Por exemplo, o dimensionamento do esforço cortante vai interagir diretamente com o dimensionamento de torção, que vocês só vão ver lá em concreto 2, né? Torção. E aí você vai ver que em um determinado momento você une os dois efeitos, tá? Para ter essa verificação aí feita de forma correta. Mesma coisa aqui para flexão, né? Então eu falei para vocês que a gente está dimensionando aqui para flexão simples e reta, né? Ou seja, é uma flexão em que você tem momento apenas em torno de um dos eixos principais, e a gente está focando aqui todos os nossos exemplos, né, com a flexão em torno do eixo X, né, vamos dizer assim. Então, se a gente tem uma seção, transversal aqui, né, e esse é o nosso X, a gente está focando todos os nossos exemplos numa flexão em torno desse eixo, né, em torno desse eixo. Então, a minha flexão, olhando aqui de forma vetorial, seria algo do tipo assim, né? Ou o oposto, o sinal não importa, mas a comprovação do dimensionamento a gente está fazendo aqui sempre para flexão positiva, né? Portanto, comprimido na fibra superior, tracionando a fibra inferior, e seria essa flexão aí que eu mostrei para vocês. Óbvio que podem haver flexões oblíquas, né, em que a gente tem um momento fletor só um minuto, atuando em torno de um eixo que não seja um dos eixos principais, ou a coordenada que a gente está trabalhando, XY, né? E aí, nesse caso, a gente teria uma flexão oblíqua, né, em que a gente teria flexão tanto no eixo X quanto flexão no eixo Y, se a gente quisesse decompor, né? Então, a gente pode decompor essa flexão nos dois eixos. E aí a gente teria uma flexão oblíqua, né? Isso acontece muito em pilar, né? Muito comum em pilar. Mas, além disso, em pilar também é normal existir o esforço de compressão, ou não é tão comum, mas pode acontecer um esforço de tração. Tá? Mas o mais comum é o esforço de compressão, então a gente teria uma flexocompressão, ou, no final das contas, uma flexão composta de forma mais generalizada, né? Que a gente tem, além dos momentos fletores atuando, a gente também tem um esforço normal. Tá? Então, a gente dimensiona separadamente, mas ao mesmo tempo a gente faz a interação desses esforços aí. Tá? Primeiro ponto é esse. Então, a gente separa, aqui no nosso curso a gente vai ver dimensionamento, a flexão e dimensionamento ao esforço cortante, tá? Flexão simples e reta e dimensionamento ao esforço cortante, que a gente estava vendo, e a gente viu, né, até o final do semestre, até o início do recesso, né, a gente viu como dimensionar uma seção retangular
né, para flexão simples e reta. Ainda não vimos esforço cortante e ainda não vimos outros tipos de sessões que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Se der tudo certo. Então, só para revisar, a gente viu que o concreto armado, a gente não vai dimensionar ele como material elástico perfeito. Né? Fazer isso seria jogar dinheiro fora. Né? O concreto, efetivamente, o concreto armado, efetivamente, vai começar a trabalhar após fissurações ocorrerem. Tá? Óbvio que é microfissurações, tá? A gente tem que limitar essas fissuras. Então, usualmente, o concreto armado trabalha após ocorrerem fissuras. É possível um determinado elemento estrutural na nossa estrutura não fissurar, não chegar a fissurar? É possível. Né? É possível. Porque, por exemplo, por vezes você... por vezes não. É interessante, tá? Em qualquer situação, você tentar uniformizar as dimensões das vigas, por exemplo, né? Ou das lajes. Então, você tem um pavimento, e aí um determinado vão da viga vai ter 3 metros, né, de vão. Uma determinada viga vai ter 3 metros de vão, a outra vai ter 6 metros. No dia a dia aqui de projeto, a gente não faz um tamanho para a viga de 3 metros e um tamanho para a viga de 6 metros. A não ser que seja um caso particular, tá? Seja um negócio que esteja destoando muito. A gente tem que fazer uma análise de custo. Mas, usualmente, a gente tenta padronizar uma determinada altura. E aí, vamos dizer, a gente botou 50 centímetros de altura para a viga de 3 metros vai ficar folgado, para a viga de 6 metros vai ficar apertado, vai ficar no limite ali. Então, o que vai acontecer é que talvez essa viga de 3 metros, tá? Talvez, aí vai depender de vários outros fatores, mas talvez essa viga de 3 metros nem chegue a fissurar, porque a altura, a dimensão da peça de concreto armado esteja muito elevado para aquele determinado vão, para aquela determinada carga, tá? Eu estou imaginando a carga constante, né? Mas a carga também pode variar. É comum também que varie, né? Então, não sei se eu estou falando muito rápido, se vocês não estão conseguindo visualizar isso que eu estou falando, mas o que eu quero falar para vocês é que pode ser que o elemento fissure ou não fissure, mas usualmente em toda obra, né, a maior parte dos elementos, principalmente vigas, principalmente vigas, vai fissurar, tá? Vai fissurar. E nesse aspecto, a gente não dá para dimensionar todo elemento para não fissurar, senão a gente vai ter um custo muito alto, né, um custo muito alto da nossa edificação, da nossa estrutura, e vai ficar um negócio muito estranho, umas peças muito robustas, né, vamos dizer assim, vai ter viga de 1 metro para vencer vão de 5 metros, né? Então, 1 metro de altura que eu falo, né? Então, não faz muito sentido, tá, pessoal? Então, a gente trabalha, o concreto armado, a gente trabalha na fase plástica, tá? Na fase em que tanto o concreto ou o aço, ou um ou outro, vale destacar isso, entrou na sua fase plástica e rompeu, tá? Chegou à sua deformação limite, tá? E aí, nesse aspecto, eu mostrei para vocês que, como a gente não vai trabalhar com elemento elástico, a gente ir trabalhar com o modelo elastoplástico completo é muito complexo, tá? É muito complexo, a gente não faz isso usualmente. A gente separa o comportamento do concreto em 3 estágios separados, né? Então, a gente considera o concreto do estágio 1 até o estágio 3, tá? Em que o estágio 1 seria justamente essa fase elástica linear, ou seja, o concreto ainda não fissurou, né? Nem na tração ele fissurou, tá? Então, tá tudo íntegro, a seção está trabalhando ali como elemento elástico linear, perfeito, tá? Só que no momento que abre a primeira fissura de tração, aí a gente entra no estágio 2, né? E nesse estágio 2 a gente tem apenas a gente vai considerar apenas o aço trabalhando na tração, imaginando que toda a seção tracionada do concreto foi eliminada, foi fissurada, né? Então a gente está imaginando uma seção já fissurada, na parte de baixo ela já fissurou, e só tem o aço aqui resistindo a esse esforço de tração, tá? E o concreto começa a plastificar, tá? Cadê? Tá. E o concreto começa a plastificar, né? Você vê que o diagrama de tensões não é mais linear, né? Ele começa a fazer uma curva aqui, ou seja, é uma situação não linear, beleza? E até o ponto em que o concreto ou o aço, ou os dois, se for um caso bem excepcional, a gente vai chegar na resistência última, né? Ou seja,
mais que isso, o nosso concreto ou o nosso aço irá romper. Tá? Então, é aqui que a gente está trabalhando atualmente. Então, a gente dimensiona a peça para chegar nessa situação, na situação última. Tá? A gente usa, então, o máximo, entre aspas, tá? Eu vou falar assim, o máximo de deformação possível dos elementos estruturais para o dimensionamento. Se lembra disso, pessoal? Tranquilo aí? Tranquilo. E aí a gente viu ainda a formulação, né? Para uma seção retangular, a gente disse que aquela região não linear do concreto, né? A gente vai simplificar por um diagrama parábola-retângulo, que a gente chama, tá? Então, parábola aqui, retângulo aqui no final. Nem toda norma é assim. Tem norma que considera um triângulo, depois um retângulo. Tem norma que considera esse diagrama parábola-retângulo mesmo. Vai depender da norma, tá? Aqui no Brasil, o que a gente aproxima por esse parábola-retângulo e ainda simplifica mais. Né? A gente transforma esse parábola-retângulo num retângulo simples. Né? E aí nossas formulações ficam bem mais simples, tá? Bem mais fáceis. Porque, veja que, para calcular a resultante dessas tensões, né, que estarão distribuídas, olhando de frente, né, aqui, estarão distribuídas aqui, né, nessa região assim, ó, tá? Olhando de frente. Então, para encontrar essa resultante do concreto aqui, para fazer o equilíbrio, né, que é o que a gente quer no final das contas, a gente tem que calcular o volume dessa distribuição de tensões, né, que seria essa área multiplicada pela largura da peça, tá? Para uma seção retangular, vale destacar isso, né? E aí, para calcular a área dessa peça é chatinha, dá para calcular, dá, mas aí a gente teria que utilizar a formulação de uma parábola, teria que depois somar com a área do retângulo para depois multiplicar pela largura, né? E isso não é muito eficiente. Também não é fácil encontrar aqui o centroide desse diagrama, né? A gente teria que encontrar o centroide dessa parábola, teria que pegar uma equaçãozinha da parábola para encontrar o centroide dela. Depois, teríamos que pegar o centroide do retângulo e depois fazer um cálculozinho, né, de área, de composição de áreas para pegar o centroide desse elemento completo, né? E aí, a gente sabe que a resultante estará aplicada nesse centroide, né? Nesse centroide desse volume. Tá? Ou dessa área, já que o volume, já que essa área é constante ao longo da largura, né, da peça. Aí o que a gente faz, a gente simplifica. A gente diz, olha, tá, não é um retângulo cheio aqui, tá? Eu não posso dizer que é um retângulo cheio aqui, tá? Eu estaria sendo contra a segurança, porque eu não tenho essa tensão aqui, né? Essa tensão não existe. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que é um retângulo, tá? Mas eu vou dizer que é um retângulo que vai até mais ou menos aqui, ó, tá? Até mais ou menos aqui, tá? Então, eu vou estar considerando essa areazinha a mais, mas vou estar desconsiderando essa areazinha aqui, né? Então, meio que se equivale, tá? Meio que se equivale. E aí, esse valor, essa altura aqui desse retângulo, foi determinado como sendo 80% da altura total do parábola retângulo, né? Tá? Então, foi isso que a gente falou com vocês. Dessa forma, agora fica fácil de encontrar o volume dessas tensões, né? Vamos dizer assim, ou seja, a resultante dessas tensões seria basicamente essa altura multiplicada por essa largura, né? E aí a gente tem que essa largura não vai ser a tensão máxima do concreto, e sim 85% da tensão máxima, tá? De compressão possível do concreto. Isso devido ao efeito Risch, né? Esse 0,85 vem devido ao efeito Risch, tá? Vale destacar isso. Eu já comentei com vocês, dá uma olhada nas aulas anteriores. E então a nossa área é fácil de encontrar aqui, né? E o volume também, porque basta multiplicar esses dois valores pela largura, né? Pela largura BW, nós teremos a resultante do concreto. E essa resultante do concreto estará aplicada justamente no centroide desse retângulo, que será nada mais, nada menos 0,4 de x aqui, né? A distância até a face superior. Então, por outro lado, no centroide das armaduras, né? No baricentro das armaduras que a gente chama, vai estar atuando a nossa força do aço, né? A nossa força do aço. Vale destacar, se a gente tivesse uma distribuição em mais camadas, né? Mais camadas, a gente pode continuar utilizando o baricentro das armaduras, tá?
aqui só tem uma camada, mas eu poderia ter 2 camadas, né? E eu poderia estar considerando aqui esse meu baricentro. Veja que eu reduzo, né? Eu estou subindo ao meu centroide, portanto, eu estou reduzindo esse meu braço de alavanca Z, né? Que vai ser diretamente proporcional ao nosso dimensionamento, né? Então, basicamente, essa resultante do aço estará no baricentro das armaduras. No final das contas, a gente vai precisar fazer uma verificação para ver se a gente pode considerar realmente no baricentro das armaduras. Posteriormente, a gente vê isso. Mas então eu tenho um equilíbrio aqui. Eu tenho um equilíbrio de forças normais e tenho de forças horizontais e tenho um equilíbrio de rotação aqui. Tá? E aí a gente tem que garantir esse equilíbrio. E aí a gente chega no equacionamento, que eu não vou comprovar novamente e a gente vê daqui a pouco. Tá? Mas antes de terminar, eu acho que eu pulei a parte de domínios, mas é um trecho extremamente importante, tá? Vocês entenderem o que são os domínios de deformação. E aí o que acontece, pessoal? Eu vou tentar uma coisa, tá? Não sei se vai dar certo. Eu não vou falar sobre domínio de deformação ainda hoje, tá? Porque o planejamento é hoje da seção T e armadura de compressão. Então, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo do semestre passado, tá? Eu vou mostrar aqui como entrar nesse vídeo, tá? Como acessar esse vídeo. E vocês assistem. Se vocês disserem, professor, dê novamente esse conteúdo para a gente, ao vivo, aí a gente marca para dar esse conteúdo numa hora extra, tá, pessoal? Numa sexta, numa quinta, alguma coisa do tipo. Pode ser assim, pessoal? Então, veja. O vídeo existe, do semestre passado. Eu gostei muito da forma como eu lecionei. Eu iria repetir simplesmente aqui. Então é o seguinte, ó, vocês vão entrar lá no meu canal, que você já tem acesso, né? E ao invés de entrar... alguém quer falar alguma coisa? Bom, ao invés de entrar na playlist desse semestre, né, que é 21.1, entra na do semestre passado, que é essa daqui sem data, né, que foi a primeira turma que eu dei aqui no FAO. E nessa aula aqui, ó, tá na terceira, 1, 2, 3, nessa aula aqui, vocês entram no... se vocês quiserem, você assistir a aula toda, tá, pessoal? Até revisa aí essa parte de estado de deformação e tudo mais. Mas, se não, vocês podem, se quiser ver apenas a parte de domínio, entra aqui, pessoal, tá? Porque, veja, ó, eu levo 1 hora praticamente falando sobre domínios, né? E se eu fosse falar hoje, a gente ia atrasar mais ainda o curso. Então, eu vou tentar isso. Eu quero que vocês assistam essa parte de domínios, é super importante, né? É super importante. Se vocês não conseguirem compreender pela aula gravada, vocês falam comigo, pode falar no privado, não precisa falar no grupo, se vocês estiverem com vergonha dos seus colegas, vocês podem falar no grupo, aí eu digo, olha, a gente marca uma data de semana na próxima para verificar isso aí, tá bom? Pode ser assim, pessoal? A partir do minuto 56, mais ou menos 55, vocês começam, eu vou estar falando até o final sobre domínio de informação. Pode ser assim? Pode. Beleza. E aí eu só vou citar aqui o que é o domínio de deformação, tá? Só para a gente não ficar perdido na aula. E qual a importância dele, né? Então, veja, essa figura, talvez, muito provavelmente, vocês vão estar sem entender nada dela, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? O que é essa figura, tá? O que é essa figura? Imagina aqui, pessoal, tá? Que eu tenho aqui, olhando de lado, uma viga, tá? Esquece todas essas linhas inclinadas, Olha só essa daqui, tá? Só essa daqui, ó, do meio. Beleza? Imagina que isso é olhando a viga de lado, tá? E que essa seção aí, essa linha reta, é a minha linha indeformada, ou seja, antes de eu aplicar o momento fletor, tá? Ou antes de aplicar os esforços de maneira geral. Então, eu tenho aqui
uma viga, é porque está ao contrário, eu odeio, essa norma, eu não gosto dessa figura porque ela é ao contrário, mas vamos desenhar aqui. Eu tenho uma viga assim, vamos supor, tá? Olhando de lado, aqui está o corte, né, obviamente, essa viga continuaria aqui para a esquerda, tá? Eu tenho um corte aqui e aqui também é um corte meu, tá? Então, eu vou aplicar um determinado esforço nessa seção. Pode ser um esforço normal de tração, pode ser um esforço normal de compressão, pode ser um momento fletor, né, positivo, pode ser um momento fletor negativo, positivo, tá? Eu vou aplicar nessa seção algum esforço, né? Perceba que se eu aplico um esforço normal de tração, né? Então vamos supor que seja um esforço normal de tração aqui, a tendência, e esse esforço normal é aplicado no centro de gravidade da seção, obviamente, né? No centroide da seção, a tendência é que lá por mecânica dos sólidos, né? Essa minha seção se deforme uniformemente, né? Uniformemente. Então, o que acontece? Antes da deformação, eu tenho essa reta aqui, que é a minha seção original, tá? Opa. Depois que eu apliquei o esforço normal, o que aconteceu? Essa minha seção que estava aqui veio parar aqui, ó, de forma no mesmo formato, né? Retinha, porque eu só estou aplicando esforço normal. Então, está havendo um alongamento. Isso aqui seria o quanto está esticando, o quanto está alongando. Beleza? Obviamente que para isso ocorrer, né, eu precisaria ter armadura tanto aqui desse lado, em cima, quanto embaixo, né? Porque senão iria romper aqui em cima o concreto. Tá? Então, já que a gente não considera o concreto na tração, né? Então, eu tenho aqui uma deformação uniforme, né? Então, eu acho, então o que essa figura mostra justamente são as possíveis deformações que ocorrem na seção transversal. Por isso que a gente chama de domínio de deformação, tá? Por outro lado, se eu aplicar aqui um momento fletor, o que é que vai acontecer? Além dessa peça, além desse elemento esticar uniformemente, ele vai dar um giro, tá? Ele vai dar um giro aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho uma peça flexotracionada, né? Flexotracionada. E aqui eu tenho uma região de tração menor e uma região de tração maior, tá? Aí esse ponto pode até chegar a zerar ou até passar para a compressão. Vai depender da relação entre o momento fletor e o esforço normal, né? Qual é o maior? Se o momento fletor for muito maior que o esforço normal, então pode ser possível que esse valor se torne aqui compressão, né, na fibra superior. E aí, nesse caso, eu teria aqui, ó, uma seção, ao invés de ser reta aqui, né, seria uma seção inclinada, que poderia estar aqui um alongamento menor na fibra superior e um alongamento maior na fibra inferior, né? Mas seria ainda uma peça flexotracionada, que não é o que a gente está trabalhando aqui no curso. Lembra que a gente está trabalhando apenas com a flexão simples. Tá? Mas pode haver na sua estrutura uma peça flexotracionada, né? Um tirante, alguma coisa do tipo assim. E aí, nesse caso, qualquer deformação que estiver entre a reta A, que eu estou denominando como reta aqui A, que é essa vertical, tá? E essa reta inclinada, essa primeira reta inclinada aqui, tá? Qualquer seção que estiver entre essas duas retas, eu vou estar dizendo que essa seção estará no domínio de deformação 1, tá? Vai estar no domínio de deformação 1. Isso significa que se tiver no domínio de deformação 1, que a minha peça com certeza é uma peça flexotracionada e, portanto, não é uma flexão simples. Por outro lado, vai precisar de armadura tanto em todas as fibras, né, e de preferência ao redor de todo o perímetro da peça, né? Então, se eu tenho uma peça flexotracionada, vale destacar, o ideal é que você tenha armadura ao redor de toda a peça, viu, pessoal? Para evitar fissuração. Então, ao redor de todo o perímetro, você colocar armadura, né? Tem que dimensionar essa armadura, não é simplesmente assim. É possível dimensionar ela. Acredito que vocês vão ver isso no próximo semestre, né? Mas, veja que se a peça está no domínio 1, a gente sabe que ela é uma peça flexotracionada, que a linha neutra
não cruza a seção. Veja que a minha linha neutra estaria aqui em cima, né? Ou seja, não cruza a seção real, ou seja, eu não tenho linha neutra. Toda a minha seção está tracionada, tá? Toda a minha seção está tracionada. Se ele tiver domínio 1, tá bom? E, portanto, não é um elemento de viga convencional, né? Então, eu acho que isso daí já ficou bem claro. Ou não? Vocês entenderam a ideia aí da figura, pessoal? Sim. Por outro lado, se eu tiver um esforço diferente, né? Ou pode ser até flexotração também, não importa. Pode ser até flexotração também, mas se o momento fletor for muito maior que a tração, né? Dessa forma, eu posso ter uma situação em que a minha linha neutra, para se cruzar a minha seção, né? A minha seção. E deixa eu apagar melhor aqui. Então, se eu tiver apenas momento fletor aqui, por exemplo, tá? Momento fletor atuando, o que vai acontecer é que a minha seção irá se deformar. Uma parte vai estar comprimida sempre, né? Outra parte estará tracionada. Então, portanto, a minha linha neutra sempre estará cruzando a seção, tá? E aí eu posso ter uma seção aqui, ó, por exemplo, no domínio 2, tá? No domínio 2. Né? Posso ter uma seção aqui no domínio 3. Tá? No domínio 3 aqui, por exemplo. Porque, veja, eu tenho compressão na fibra superior e tenho tração na fibra inferior. Beleza? Agora, então, qual é a diferença do domínio 2, 3? Qual é a verdadeira importância de analisar-se o domínio, né, da peça? É justamente para saber qual modo de ruptura se dará esse seu elemento estrutural. Como assim, professor? Veja, eu falei para vocês que, como a gente está trabalhando aí com um elemento heterogêneo, né, aço e concreto, a gente precisa verificar se o concreto resiste à compressão e precisa verificar se o aço resiste à tração. Um dos dois romperá, tá? Ou, em casos muito excepcionais, irá romper os dois ao mesmo tempo. Mas isso aí não é muito raro, pessoal, tá? Se é muito raro, eu mostro já a situação que seria isso, né? Então, usualmente eu rompi o concreto ou rompe o aço, beleza? Então, como assim? Ou o aço chega na sua deformação última, ou o concreto chega na sua deformação última. Um dos dois vai chegar primeiro. Então, a deformação última do aço é 10 por mil, tá? A deformação última do concreto é 3,5 por mil na flexão, tá? Ou 2 por mil na compressão simples, tá? Ou 2 por mil na compressão simples. Então, veja, esses limites dos domínios aqui, essas retas existentes nessas figuras, estão justamente relacionados com as minhas deformações limites. 2 por mil aqui, se for uma compressão simples. Vê que eu tenho uma reta aqui, ó, horizontal, né? Ou vertical, perdão. Né? Então, se eu estiver comprimindo essa minha seção sem momento fletor, a minha deformação última que eu vou considerar é 2 por mil do concreto. Se eu tiver comprimido com a flexão, né, eu posso considerar essa minha deformação limite aqui de compressão. Eu caí, pessoal? Ou alguém chamou aí? Atenção. Caiu não, professor. Alguém pediu aí para participar da aula. Tem um e-mail. Vou permitir só para comentar com ele. Opa, Igor, tá me escutando? Bom, vou permitir aqui ele. Igor, se possível, entra com o teu e-mail da faculdade, do IFAL. Beleza?
Bom, vamos lá, continuar aqui. Então, vê que essas minhas linhas de limites de domínio estão justamente relacionadas a essas minhas deformações últimas, né? 2 por 1000, 3,5 por 1000, e aqui no aço, ó, 10 por 1000, tá? Veja que ele ainda apresenta uma deformação aqui, que ele não bota valores, tá? Porque essa seria a deformação de escoamento, né? O que é essa deformação de escoamento? Veja, eu vou desenhar aqui e depois eu apago. Eu tenho o diagrama tensão, deformação, do aço, beleza? E a gente está considerando que esse diagrama é um diagrama elástico-plástico perfeito, né? Que eu tenho aqui uma linha, uma variação linear e depois fica constante. E esse valor desse patamar é justamente o nosso escoamento, né? É justamente o nosso escoamento, FYD, que a gente está considerando, né? E a deformação correspondente a ele vai ser justamente a deformação de escoamento, beleza? Então, esse ponto aqui é quando o aço começa o escoamento, né? Quando entra em escoamento. Então, esse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, o aço estará na situação plástica, tá? Até esse ponto aqui, o aço estará na situação elástica, tá bom? Então, é isso que significa. Deixa eu apagar tudo isso, para ficar mais bonito. Então, perceba que essas minhas deformações, limites, estão presentes aqui nesse meu diagrama. E essas minhas retas, os meus limites de domínios, portanto, eu conhecer o domínio da minha peça, me dirá como a minha peça irá romper. Perceba. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu mudar até de cor, já estou enjoado desse azul. Vamos supor que o meu elemento esteja aqui, a minha seção, e lá na aula, vocês vão aprender como determinar o domínio, tá, pessoal? Lá na aula gravada. Eu só estou expondo a necessidade de vocês conhecerem esse domínio. Então, vamos supor que a minha peça esteja aqui deformando dessa maneira, tá? Então, eu tenho aqui uma deformação menor que 2 por 1000, sei lá, vai estar aproximadamente 1,8 por 1000. Não sei, se tiver escala aí, vai ser mais ou menos isso. E aqui o meu aço chegou na deformação 10 por 1000. Eu pergunto para você, quem irá romper nessa situação? Se a minha seção estiver aí nessa linha vermelha, quem irá romper? O concreto ou o aço? Quem chegou primeiro na sua deformação última? O concreto. O concreto chegou na deformação última. Qual é a deformação última do concreto aqui na flexão? É o 3,5 por 1000, né? Ele chegou aqui. Tá menor, né? Tá menor. Então, quem chegou na deformação última foi o aço, né? Então, portanto, se a sua seção transversal estiver no domínio 2, tá? Significa que o seu elemento estrutural, se romper, vai romper pelo aço, tá? Vai romper pelo aço. Vê como é importante essa informação, tá? Já, se eu estou trabalhando com a seção aqui, ó, que esteja assim, tá? Quem é que vai romper primeiro? O concreto ou o aço? Nesse caso, ele chegou a 3,5, ele rompe o concreto, né, Perfeito. professor? Então, se a minha seção estiver deformando dessa maneira aqui, ó, no domínio 3, se a minha seção estiver dentro do domínio 3, quem rompe primeiro é o concreto. Então, a minha viga de concreto, se romper, vai romper primeiro pelo concreto. Tá? Mesma coisa aqui no 4, né? Ó. No 4, perceba que o meu aço deformou pouquíssimo, né? Ó, e o meu concreto já chegou nos 3,5 por 1000. O meu aço nem chegou a entrar na fase plástica dele, né? Nem chegou, está ainda na fase elástica. E quem vai romper é o concreto. E aí o que acontece? E perceba que... Eita, perdão. Perceba que a depender do... O domínio que a peça vai estar é diretamente relacionado ao meu braço de alavanca, à posição da minha linha neutra. Perceba que quanto... Para os 3 casos, né? 3 casos. Perceba que a posição da minha linha neutra varia à medida que eu vario o domínio, né? Então, se a minha peça está no domínio 2, provavelmente a minha posição da minha linha neutra vai estar lá em cima.
Tá? Se eu estou trabalhando no domínio 4, possivelmente a minha linha neutra vai estar lá embaixo. Tá? Lá embaixo. Ou seja, eu vou estar usando tudo isso aqui de concreto. Tá? Então, a partir é justamente isso que vocês vão aprender lá na aula gravada, como encontrar, como saber o domínio que a minha peça está a partir do braço de alavanca, né? A partir do braço de alavanca. Então, o que vocês vão fazer lá é basicamente, vou apagar isso aqui que está muito cheio. O que vocês vão ver lá, basicamente, é como determinar a posição da linha, o domínio a partir da posição da linha neutra. Porque a posição da linha neutra, vocês sabem que a gente consegue achar a partir do equacionamento. Então, a partir do equacionamento, a gente sabe qual é a posição da linha neutra, né? E então a gente consegue estimar qual é o domínio que ela se encontra. Tá? Então, o que a gente vai fazer lá, o que vocês vão fazer lá é esse ponto aqui, né? X sobre D é igual a 0, né? Aqui eu estou no topo da minha seção, portanto não preciso calcular nada. Esse ponto aqui a gente consegue calcular qual o X sobre D dele, tá? Eu vou botar aqui X sobre D 2, 3, tá? Que é o limite do domínio dos 2 por 3. Aqui seria o limite do domínio do 3 por 4, tá? Eu acho que eu sei mais ou menos os valores daqui, mas eu não vou arriscar não, pode ser que eu fale errado, tá? Mas é meio que padrão isso aqui, tá? Para o CA50. Aqui é 1, tá? Aqui é 1, x sobre d igual a 1, porque aqui é a posição de d, né? Ó, d é do topo até aqui, então, portanto, se o meu x estiver aqui, quer dizer que minha seção está toda comprimida. Então, vocês vão aprender a calcular esses valores aqui, e aí a gente consegue estimar se está no domínio 2, se está no domínio 1, 2, 3 ou 4. Na verdade, uma peça simplesmente flexionada nunca vai estar aqui no domínio 1, tá? E nunca vai estar aqui no domínio 4A ou 5, tá? Nunca vai estar. Ou vai estar no 2, ou vai estar no 3, ou vai estar no 4, tá? Peça flexão simples. Flexão simples. Ou está no domínio 2, ou 3, ou 4, tá? Não pode ser diferente, pessoal, porque uma flexão simples, a linha neutra sempre tem que cruzar a seção, beleza? Então, portanto, não pode ser nem menor que 0, nem maior que 1, beleza? Professor, para dimensionamento, qual a melhor seção para dimensionar uma peça? Qual a melhor seção? Você pergunta qual o melhor domínio ou qual o melhor tamanho isso da peça? É o melhor domínio. Perfeito, perfeito. Então, era isso que eu ia entrar justamente agora. Foi no time certo aí, Daniel. Essa é a parte mais importante. Se lembra lá que eu disse para vocês que a norma não permite... Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, na verdade. Mas talvez eu tenha falado. Um dos limites da norma é que x sobre d tem que ser menor do que 0,45. Isso para situações perfeitamente elásticas, tá? O modelo elástico, tá? Depois eu abro a norma aqui para a gente ver. Assim que eu fechar aqui o slide, eu abro a norma. Então, significa que x sobre d máximo vai ser mais ou menos aqui, ó. X sobre d máximo, tá? Não está em escala muito bem, mas... Então, essa é a norma, só permite o x sobre d máximo até aqui, 0,45. Tá? Portanto, uma peça bem dimensionada vai estar ou no domínio 2 ou no domínio 3. Mas mesmo no domínio 3, ela não pode estar em todo o domínio 3. Ela vai estar aqui limitada a uma parte do domínio 3, só nesse trecho aqui do domínio 3. Tá? Então, aqui seria o limite, ó, x sobre d, 45 de norma. Tá? E por que a norma limita isso? Tá? Porque o concreto não resiste mais? Não. O limite, você pode considerar x sobre d igual a 1. 1 não vai dar muito certo, não vai convergir, mas pode considerar x sobre d 0,8, tá? 0,85, 0,9, ele vai convergir. Tá? Na verdade, 1 também vai convergir. 1 também, porque você vai pegar o centroide, né? O que acontece é que você vai estar diminuindo muito o seu braço de alavanca. Tá? E por outro lado, veja que a partir desse ponto para baixo, a deformação do seu aço vai ficando muito baixa, tá? A deformação no aço vai ficando muito baixa. Por exemplo, aqui no domínio 4,
né? No domínio 4 você tem deformações aqui muito baixas, né? Menor do que a deformação de escoamento. Menor que a deformação de escoamento. E, portanto, o que vai acontecer é que sua peça vai romper no concreto, e a ruptura do concreto é o que a gente chama de ruptura frágil, ou seja, rompe de uma vez. Então, o concreto está resistindo, está resistindo. Chegou na deformação limite, ele rompe de vez. Tá? Rompe de vez. Você não vê a olho nu a peça deformando, o concreto comprimindo. Tá? Não é como uma borracha que você aperta, uma esponja, né? Que você aperta e você vê o elemento comprimindo. O concreto você não vê. Visualmente você não vê. Ele simplesmente, a olho nu, ele simplesmente vai romper. Tá? Então, o que a gente vê deformando é a face tracionada, porque a gente vê as fissuras abrindo, a gente vê o aço escoando, pessoal. Se você ensaiar o aço, tá? E aí eu recomendo vocês buscarem no YouTube lá. Eu posso até abrir depois, me lembra, pessoal. Tá? Eu estou devendo aqui abrir enorme e abrir esse vídeo, tá? Tensile test, né? Teste de tração no aço. Vocês vão ver que o aço, você consegue visualmente ver ele escoando, tá? Ele deforma, para cada metro, ele deforma aí 1 centímetro, tá? Então você tem uma barra antes de romper. Isso é o que a gente está considerando na teoria, mas na prática ele deforma muito mais. A gente vai ver no ensaio aqui, tá? Eu abro já o vídeo. Então, o que a gente quer é que além que a peça resista, tá? Além da peça resistir, a gente quer que se ela venha romper, ela dê sinais que vai romper, tá? Presta atenção. O objetivo da norma aqui, ao limitar esse X sobre D, é garantir que o aço deforme o suficiente para avisar que a peça está prestes a romper. Consegue visualizar isso, pessoal? Está muito complicado para vocês. É porque às vezes está na minha cabeça, é fácil na minha cabeça, e talvez na de vocês está vendo pela primeira vez, não seja tão fácil. Né? Você consegue visualizar, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Sim, professor. Bom, o que acontece, pessoal, é que se o aço chegar nessa deformação aqui de 10 por 1000, a gente está falando de um concreto, de uma peça de concreto armado toda fissurada já, toda ferrada. Então, quem tiver embaixo, né, vai dar tempo, não, assim, se chegar na situação última, dá tempo de correr. Se não e quando começar a fissurar, quando começar a demonstrar fissuras muito altas, muito grandes, já dá tempo de preparar um reforço, um tratamento, antes que venha a romper propriamente dito. Tá? Então, é importante que o aço deforme bastante, tá? Antes do momento da ruptura, para avisar. Então, por isso que a norma limita o nosso X sobre D a 0,45, porque eu estou limitando a deformação do aço a esse valor aqui. Tá? Aí, eu lanço um desafio para vocês aí, tá? Para vocês me entregarem na próxima aula. Beleza? É um exercíciozinho aí valendo a nossa presença aqui, tá? Então, qual é para um CA50, tá? Para um CA50, vocês assistem lá ao vídeo gravado, tá? Vocês vão utilizar o mesmo conceito lá do vídeo gravado. Para um CA50, qual é essa deformação? Qual é a deformação mínima que a norma pede para o aço? Ou seja, a norma pede em valores de X sobre D. Mas esse X sobre D está relacionado a qual deformação? Ou seja, qual a deformação mínima que a norma exige que o aço apresente no momento da ruptura? Podem fazer isso para mim, pessoal? Próxima aula. Vocês vão assistir a aula gravada, tá? E a partir dos conceitos das fórmulas, basicamente a regra de 3 que a gente vai utilizar aqui, regra de triângulos, tá? A partir lá dos cálculos, vocês vão calcular quem é essa deformação. Ou seja, qual a deformação do aço CA50 se eu tiver um X sobre D 45, tá? Igual a 0,45. É isso que eu quero que vocês façam, tá? Beleza? Então fica aí registrado, vocês me entregam na próxima aula. Pode me entregar à mão, pode fazer no Word, tanto faz, tá? Se for à mão, vocês escaneiam, né? E me enviam, beleza? Eu vou colocar lá no Classroom, tá? Quando terminar a aula aqui, eu boto lá no Classroom essa questão, tá? Para vocês entregarem na próxima aula.
E aí eu vou parar por aqui e falar sobre domínio, senão a gente não consegue terminar a aula de hoje. Tá? Lembrando que a aula de hoje vai ser cumprida, tá, pessoal? Vamos esticar aí o máximo possível para terminar o conteúdo de flexão. Deixa eu ver alguém aqui. Bom, então, tá, fiquei de abrir a norma, né? Deixa eu abrir a norma aqui, rapidamente. Eu não botei a norma ainda para vocês aqui. Deixa eu... Normas. Sobre essa questão da ductilidade, tá? O que ele fala. Ou seja, é para garantir que o concreto não tenha uma ruptura frágil, né? Que a peça, o elemento concreto armado não tenha uma ruptura frágil. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Aqui. Então, limites para a redistribuição de momentos e condições de ductilidade. Você esquece essa parte de redistribuição de momentos, condições de ductilidade. Tá? Ou seja, ductilidade, vocês sabem que é o oposto de fragilidade. Né? Então, a gente quer que a peça se deforme muito antes de romper. Tá? Capacidade de deformação, ou seja, a capacidade de rotação, tá? Já que é flexão, né, que a gente está falando, é função da posição da linha neutra no estado limite útil. Tá? Quanto menor for x sobre d, tanto maior será essa capacidade. Ou seja, quanto menor x sobre d, tá? Mais próximo aqui da face, mais a peça roda. A gente vê aqui claramente por esses domínios. Tá? Ou seja, você vê que a rotação desse limite aqui 2 é maior do que a rotação desse domínio aqui 4. Né? Gira mais. Tá? Então é isso que quer dizer. Para posicionar o adequado comportamento dúctil, ou dúctil, em vigas e lajes, a posição da linha neutra no estado limite útil deve obedecer os seguintes limites. Tá? Se FCK for menor do que 50 MPa, x sobre d menor do que 0,55. Se for maior, tá? Tem que ser menor do que 0,35. Por que isso, pessoal? Não sei se vocês se lembram lá da disciplina de materiais, quem pagou comigo, ou quem pagou com a Sheila deve ter comentado isso também. É provado isso, já é fato, não precisa fazer muito estudo mais, que mostram que concretos com maiores resistências são mais frágeis. É até interessante, para quem é um leigo, escutar essa frase deve parecer um maluco falando, né? Mas vocês sabem, hoje em dia, eu espero que vocês saibam, né, que fragilidade não tem nada a ver com resistência. Né? Você pode ter um elemento super resistente, mas extremamente frágil. Tá? Como é o próprio elemento, o concreto é um exemplo claro disso. Quanto mais resistente ele é, mais frágil ele fica. Mais brusca é a sua ruptura. Tá? Mais brusca é a sua ruptura. Então, vocês podem procurar aí também vídeos no YouTube. Ruptura de concreto de ultra resistência. Tá? Em inglês, vocês pesquisam isso em inglês, vocês vão achar. Eu vou procurar aqui também para a gente. Então, ele rompe de vez, pessoal. Chega a causar uma explosão, tá? Concretos ultra resistentes chegam a explodem, tá? Chegam a explodir de tanta energia que eles acumulam antes da ruptura. Então, como o concreto é mais frágil, a norma pede para limitar ainda mais o x sobre d, para a peça poder rotacionar ainda mais, né? Apresentar deformações ainda maiores, tá? Beleza? Agora veja, esse x sobre d é se você estiver trabalhando com elemento, com a estrutura modelada perfeitamente elástica, né? Se você por acaso rotular alguma, não é nem rotular o termo, botar algum grau de rótulo, de rotação induzida nos nós, tá? Vai ficar complicado para vocês, eu acho que por falta de experiência de vocês, tá? Mas durante a modelagem de uma estrutura, né, aqui eu não vou conseguir escrever, né?
Tá. Eu mostro já, tem um exemplo que eu quero mostrar para vocês, depois eu explico isso, tá? Me lembra sobre essa questão de estrutura modelada de forma perfeitamente elástica e não, tá? Mas basicamente, se você considerar as ligações entre as barras da sua estrutura, né, viga, pilar, laje, como perfeitamente elásticas, né, com a rigidez completa elástica, você pode usar esse limite aqui que a gente está falando, que é o mais comum, tá, pessoal? Você considerar tudo perfeitamente elástico, é o mais comum, tá? Mas se você quiser, por acaso, plastificar alguma ligação, tá? E esse é o termo, ou seja, se você quiser meio que rotular uma ligação e tem limites para isso, aí você já muda aqui o limite, tá? Porque você já está prevendo que aquela peça tem que rodar mais, portanto, fica mais limitado aqui o x sobre d, tá? Bom, mas se não vem ao caso, podemos ficar aqui, ó, limitado a esse caso A, né? Porque a gente vai estar trabalhando aqui no curso com FCK menor que 50 MPa e também vamos estar trabalhando com situações, modelos simples com ligações perfeitamente elásticas, tá bom? E outra coisa é o vídeo, né? Deixa eu abrir aqui na outra página. YouTube, né? Vou abrir logo os dois. Tensile Test. E opa. Droga. Tensile Test Steel. E aqui compression ultra beleza. Deixa eu botar primeiro do concreto de ultra resistência para vocês verem. Vou desabilitar o áudio, acho que vocês não escutam mesmo. Estão vendo aí, pessoal, o vídeo? Depois vocês procuram aí no YouTube. Mas concreto é um corpo cúbico, né? Aí, tô vendo. Ó, eles botam essa grade porque há uma explosão, tá, pessoal? O concreto simplesmente explode. Tá, deixa eu acelerar aqui. Tá, o concreto simplesmente explode, tá? E aí vocês botam essa grade aí para proteger. A ruptura é extremamente frágil. Tá muito mal gravado isso daí, né? Mas já tá carregando, né? Rompeu. Vê que ele explode, pessoal. Ele empurra a grade, né? Tá? De uma vez você não detecta a deformação dele, né? Ele fica mais frágil ainda. Por outro lado, eita, eu fechei errado. Por outro lado, teste de tensão aqui. Ó. Já mostrei isso aí na turma de materiais, quem falou comigo, não sei se alguém falou comigo. Sabe? Início linear elástico, né? Tá? Você vê aqui. Perceba a distância das linhas azuis, tá? Vocês vão ver que ela começa a aumentar. Aqui ele entrou no patamar de escoamento, tá? Vê que já é diferente do teórico, né? O teórico a gente considera aqui que é uma reta, simplesmente, tá? Em concreto armado, tá? Já teria rompido, tá? A gente já está considerando aí 10 por mil, já teria rompido aí. Tá? Mas vê como continua ainda mais o aço, né? Aí já teria considerado ruptura, né? Mas o aço ainda continua se deformando. Ó. Aí ele tem um ganho de resistência, que a gente chama de endurecimento aí, tá?
até o momento em que a gente chega à resistência última, propriamente dito, e tem o amolecimento, tá? E ele vai formar aqui um pescoçozinho, tá? Que ele vai entrar nesse momento. Ó, aqui ele começou a alongar muito, né? Você vê claramente o alongamento dele. Né? Concreto você não vê isso aqui. Vai chegar na resistência agora última. Chegou na resistência última, tá? Perceba aqui nesse ponto que ele indicou. Ele vai começar a reduzir muito a seção até a ruptura, tá? Até a ruptura nesse ponto específico. Então, vê que a ductilidade do aço é muito maior do que a ductilidade do aço é muito maior do que a do concreto, tá? Até o momento de chegar na deformação última, tá? Essa peça, eu não vi ele alongou aqui, ó, 30 milímetros aproximadamente. Não, 29 milímetros. Né? Vamos dizer 30 milímetros. 3 centímetros, né, ele alongou. Até chegar na deformação última, tá? O comprimento inicial, vamos ver aqui se ele mede. Ó, comprimento inicial, ele dá, não? Ele não dá o comprimento inicial, né? Vamos ver se ele dá depois. Ó, primeiro você vê a distância entre as linhas, né? Tá bem maior. E ele não dá o comprimento, né? Mas vamos dizer que tem uns 30 centímetros aqui, sendo favorável aí. Né? Se ela deformou 3 centímetros em 30, tá? A gente tem aí 1% de deformação, que é justamente os 10 por mil. Tá? Que é justamente 10 por mil. Então, na verdade, o aço a gente está considerando até os 10 por mil mesmo, até o limite do aço. Tá? Então, se eu... Na verdade, que é 10%, né? 10%. É 10%. A gente está considerando 10 por mil, ou seja, a gente está considerando 1/10 da deformação última efetivamente do aço. Tá? Para esse ensaio que ele fez aí, né? Tá? Então, aqui seria 10%, a gente está considerando 10 por mil. Né? 1/10 da deformada última do aço. Ou seja, o aço está muito distante de romper. Podemos continuar, pessoal? Nossa aula aqui, já foi uma hora de aula. Bom, e aí para terminar a revisão, que eu estava querendo fazer bem rapidinho, mas falei um pouco sobre essa questão do domínio também. A gente fez um exemplo, né, em que a gente utilizou os equacionamentos, e depois vocês revêem aí como a gente chegou nessa equação, né, foi simplesmente pelo equilíbrio, e ver que a gente consegue encontrar a posição da linha neutra, né, e para esse caso aqui, né, para esse momento fletor aqui de 100 kN vezes metro, né, e para essa seção transversal de 50 centímetros de altura e 20 centímetros de largura, uma seção retangular, né, com 30 MPa de resistência à compressão característica, a gente chegou numa posição da linha neutra de 0,202. Tá? E eu posso afirmar com vocês com segurança que isso aqui vai estar no domínio 2. Tá? Isso aqui vai estar no domínio 2. Sendo domínio 2, tá bom. Né? Bom, isso aqui precisaria ser menor do que 0,45. Né? E a área de aço que a gente precisava era essa daqui, né? 5,8 centímetros quadrados. Veja que pelo equacionamento, né, uma coisa que eu queria conversar com vocês, pela equação, né, dessa seção retangular, eu acho que, se a gente analisar bem aqui, tá? Então a gente tem 5 variáveis aí, tá? A gente tem 5 variáveis. E a gente tem 2 equações, que é o somatório das forças horizontais e o somatório de momentos, né? Equilíbrio de momentos e equilíbrio de forças horizontais. Então a gente tem 5 variáveis e a gente tem 2 equações. Então o que a gente precisa aí é 3 valores. A gente precisa determinar, impor 3 valores diferentes para achar os outros 2, né? Os outros 2 que faltam, porque com 2 equações apenas você não consegue determinar 5 variáveis, né? Então a gente tem aqui a variável que seria a posição da linha neutra, que a gente vai estar denominando aqui
por X sobre D, né? Ou seja, a gente vai estar avaliando a posição da linha neutra não pela distância efetivamente, né? Que a gente pode avaliar pela distância, por exemplo, nesse caso aqui foi 8,7 centímetros aproximadamente, o tamanho, a distância da linha neutra até a fibra mais comprimida, tá? Mas o normal é a gente avaliar por X, pelo X sobre D, ou seja, é a proporção da posição da linha neutra em relação à altura útil, porque dessa forma fica uniforme, né? Desse modo fica uniforme para qualquer seção de viga, né? Não importa, o que importa é a relação entre X sobre D. Tá? Então, por isso que é interessante avaliar X sobre D. Mas, bom, aqui a gente tem a posição da linha neutra como variável 1. Né? Temos a resistência do concreto como variável 2. Temos a largura da viga como variável 3. Temos a altura da viga, né? Trabalhada aqui nessa equação como altura útil, né? Mas, efetivamente, a altura útil vai depender da altura total da viga. Então, a altura da viga é outra variável. E nós temos aqui o momento fletor, o esforço como variável, né? E eu falei para vocês que, usualmente, o projetista impõe quem é o FCK. Então, você não vai determinar um FCK para cada viga. Você simplesmente vai dizer, olha, vou avaliar o mercado local, né? Quais os FCKs que eu tenho disponíveis, quais são os que valem mais a pena ter valores. Por exemplo, eu peguei valores semana retrasada de concretos, né? 25 MPa, 300, eu não vou nem pegar aqui, mas é 10 reais de diferença. O FCK 25 MPa, 360 reais o metro cúbico. 25, né? O 30, 370. O 35, 380. Tipo, ao meu ver, é bem melhor trabalhar com 35 porque até garante uma melhor durabilidade, né? Por causa de 20 reais o metro cúbico, lá você vai ter numa casa 40 metros cúbicos, 50, uma casa boa, uma casa padrão médio alto, você vai ter aí 50 metros cúbicos de concreto. Quanto é que dá isso de diferença? 50 vezes 20 reais? Né? Vai ter R$1.000 de diferença. Né? Então, vai ter R$1.000 em quanto? Em 50 vezes 300 e bota pelo menor, né? 360. Né? Você vai ter R$1.000 em 18 mil. Então, você vai gastar aí 1.000, né? Dividido por 18. Vai gastar aí 5% a mais, 6% a mais. E aí você vai conseguir economizar em aço, se for o caso. Aí tem que ver direitinho, porque tem também a questão da armadura mínima, tem que tomar cuidado, tá? Mas, a depender, você economiza no aço e ainda garante uma durabilidade maior, tá? Para a sua estrutura por conta de 5% a mais, tá? E no custo da obra toda, isso aí é insignificante, né? E vamos dizer, você vai gastar em uma obra, na obra dessa você vai gastar R$300.000, né? R$400.000, tá? Numa obra por completo, né? Isso é o padrão médio, né? O caso padrão médio, estou falando. Tá? Então, significante. Não sei se vocês concordam comigo, se discordar, podem falar, né? O que é R$1.000 em relação a 300 mil, né? 400 mil. Bom, beleza. Então, o FCK, o projeto a gente escolhe. A dimensão da peça usual é a gente atribuir inicialmente. Então, portanto, a gente tem... a gente tem 6 variáveis, perdão. A gente tem 6 variáveis, porque falta ainda a área de aço, né? Que é a 6ª variável, tá? Então, são 6 variáveis, perdão. Falei besteira aí. São 6 variáveis, tá? E a gente tem 2 equações. Portanto, a gente tem que determinar 4 variáveis dessas, né? Então, a gente determina justamente o tamanho da seção, né? O FCK, e também a gente tem já o esforço solicitante que advém do nosso análise estrutural, né? Do nosso pórtico. Vai depender do modelo que a gente for utilizar. Tá bom? Então, o que a gente fica como variável é o X, né? A posição da linha neutra, X sobre D, e a quantidade de aço. É o que a gente fica como variável. Usualmente, pode ser diferente? Pode. Pode ser situações especiais que a gente veja a situação diferente. Por exemplo, a gente pode querer ver, querer achar qual é a altura útil mínima possível para o concreto resistir. Tá? Então, a gente fixa o X sobre D, né? A gente fixa o X sobre D e a largura a gente tem que fixar também, né? O registro concreto, a gente tem o esforço e a gente acha quem é a altura D mínima para que a gente consiga apenas com concreto resistir à compressão.
Apenas com concreto resistir à compressão. Tá? Eu vou fazer aqui. Vou fazer porque já engato no assunto seguinte, que é armadura de compressão. Eu vou fazer aqui daqui a pouco. Tá? Só um minutinho. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é a dica do dia, tá? Isso não é de curso, não é de nada, mas percebam que se a gente vai escolher a dimensão da peça, né? Se a gente escolhe a dimensão da peça, né? É óbvio que a gente está limitado aí a questões arquitetônicas, né? A gente está limitado. Se a arquitetura deixou lá de altura disponível para você botar 40 centímetros de viga, você pode botar no máximo 40 centímetros de viga. Você não vai botar no meio da sala de estar de uma casa, né? De um prédio, você não vai botar uma viga aparecendo, né? A não ser que seja um estilo industrial, né? Tá até na moda agora, né? Acho que teve influência aí, o povo é muito trouxa mesmo. Teve uma influência aí que fez a decoração dele tipo, com as cubetas aparecendo, né? Com as nervuras aparecendo. Agora tá todo mundo querendo fazer. O cara só economizou forro, né? Economizou forro, porque esse negócio de rede social tá complicado cada vez mais. Mas vamos lá. Supondo que você, arquitetura, você quer, o usual é você querer esconder a estrutura, né? O usual é isso, então você fica limitado ali à arquitetura, tá? Mas vamos supor que a gente tem liberdade aqui, nesse caso, então, se a gente pode escolher a dimensão da peça, né? Seja a largura dela ou seja a altura, eu acho que fica claro aqui, né? Pela equação, olhando a equação, não precisa fazer nem teste nem nada, que é mais eficiente se a gente mantém todo o resto constante, né? O momento constante e o FCK constante, né? É muito mais eficiente a gente aumentar a altura, né? Do que aumentar a largura, beleza? Por que eu digo isso? Porque a altura útil aqui está ao quadrado, né? Então, qualquer aumento, vamos dizer, aumentei 5 centímetros de altura útil, então significa que eu vou ter um aumento ao quadrado, né? Vou ter um aumento ao quadrado. Enquanto se eu aumentar aqui a largura, eu vou ter um aumento apenas linear, né? Então, vamos fazer uma coisa aqui. Veja, eu estou precisando aqui de 5,8 centímetros quadrados, né? Se eu aumentar a largura aqui em 30 centímetros, tá? Para 30 centímetros, perdão, 35. Tá? Então, a 5,8, né, tinha antes. Vou botar 20 aqui de novo, eu já esqueci. 5,8, né? Aumentei para 35 centímetros, reduziu para 5,6. Então, quase nada, né? Eu tive aí 5,8 dividido por 5,6. Eu tive aí 5,6 dividido por 5,8. Tive aí uma redução de 4%, menos de 4%, né? Agora, se eu aumento os mesmos 15 centímetros de altura, né? 65. Olha a redução que eu tenho, né? Então, eu tenho uma redução aqui de 4,14 dividido por 5,8. Tem uma redução aqui de 30% quase, né? Quase 30%, né? Agora, a gente, para manter o mesmo volume, né? Quanto é H vezes 65 vezes 20, dá 1.300. 1.300. Deixa eu ver. Para ter o mesmo consumo de concreto, né? Tem que ser mesmo volume, né? A mesma área aqui. Então, aqui ainda estaria gastando mais, né? Ainda estaria gastando mais concreto. Ou seja, aqui eu gasto menos concreto, tá? Aqui eu gasto menos concreto e garanto um aço menor aí também. Então, tanto em concreto quanto em aço, eu estou economizando, tá? Tanto em concreto quanto em aço, eu estou economizando. Então, efetivamente, se eu mantenho constante, tá? O momento fletor e o FCK, né? Vale muito mais a pena aumentar a altura da peça do que a largura da peça, tá? Em termos de custos, tá? Agora, óbvio, eu não posso ter uma viga de 65 centímetros porque vai passar do meu forro. Então, aí aumenta a largura, né? Não tem como aumentar a altura, aumenta a largura. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Compreenderam aí, pessoal? Agora, essa não é a dica, não. Essa dica você encontra em qualquer lugar. Isso aí é bem imediato de ver, né? Não precisa ser nenhum gênio para avaliar isso, tá? A dica que eu quero dizer para vocês agora
é outra coisa. Mas vocês entenderam aí, pessoal, que se eu mantiver o momento constante, o FCK constante, é mais eficiente aumentar a altura da peça do que a largura? Sim. Beleza. Agora, o problema é, agora vem a dica, o problema é, em estruturas usuais, e quando eu falo estruturas usuais, eu falo estruturas hiperestáticas, os esforços, e você já sabe disso, vocês já pagaram a teoria 2, então vocês sabem disso. Os esforços que a gente vai encontrar, esforço normal, momento fletor, né? Esforço cortante muito não influencia muito não, esforço cortante, mas influencia também no final das contas, porque puxa mais caro. É diretamente proporcional à rigidez da peça. Não é diretamente, não é linear, tá, pessoal? Mas é diretamente num caso que quanto mais rígida está a peça, mais esforço ela puxa para cima, tá? Isso não é linear, existe um limite para isso, vai ter um momento que ela não vai puxar mais nenhum esforço, tá? E depende também da configuração geométrica da estrutura, ou seja, a posição dos pilares, a posição das outras vigas, tá? Então, mas analisando uma viga específica, se a gente aumenta a dimensão apenas daquela viga, deixa o resto igual da geometria, há uma tendência de aumento de esforço dela, porque ela tende a puxar mais carga, tá? Agora, isso não é verdade 100%, às vezes até diminui. Mas o que eu estou querendo falar é que se você muda a dimensão da peça, numa estrutura hiperestática, vão mudar os esforços também. Então, vê, se no dimensionamento você precisou mudar a dimensão da peça, você tem que rodar a sua estrutura novamente, você tem que analisar, voltar lá novamente para fazer a análise estrutural. Porque os esforços e as deformações vão mudar. Tá? Eu fiz aqui um exemplo, eu ia fazer um exemplo de uma laje, tá? Mas ia levar mais tempo, eu estou sem tempo aqui, a gente está sem tempo de aula. Eu fiz aqui um exemplozinho aqui no F2 mesmo, tá? Porque eu tenho um pórtico, isso acontecia muito, pessoal, né, em edifícios, isso acontece muito em edifícios aporticados, tá? Ou seja, em que o edifício precisa de pórticos para resistir aos esforços horizontais, tá? Isso era muito interessante, porque acontecia muito, né? E no começo do que eu estava estagiando, as primeiras obras que eu fiz, né, que eu trabalhei, detalhei, dimensionei, eu não entendia, e eu estou dando essa dica para vocês, mas isso é básico também, tá? Não pense que isso é avançado, não. Assim, com as primeiras estruturas que você faz de edifícios, né, você já consegue visualizar isso, né, analisando. Vê que aqui eu tenho 4 pórticos iguais, tá? As dimensões são as mesmas, a carga são as mesmas. O que muda é a dimensão da viga, tá? Nesse primeiro pórtico aqui, eu tenho uma dimensão de 40 centímetros de altura por 20 de largura. Né? Esse daqui, 60 centímetros de altura por 20 de largura, só aumentei a altura. Aqui 80 e aqui 1 metro. Tá? A carga é a mesma, a altura é a mesma, o vão é o mesmo, tudo é igual. Tá? O pilar permanece igual, só estou aumentando a viga. Então, o que acontecia muito lá, o que acontece muito com prédios verticais, né? A peça não está passando, não está dimensionando, está com muito aço, está com uma taxa de aço elevadíssima. Então, você vai aumentar a altura da peça. Aí o que é que vai acontecer? Ela absorve mais esforço e dá uma armadura ainda maior. Aí você aumenta mais a peça e dá uma armadura ainda maior. E assim vai, tá? Obviamente que isso traz outros benefícios que a gente não está avaliando aqui. A gente está focando no dimensionamento, né? Isso traz, eu aumentar a peça, traz outros benefícios, eu vou mostrar aqui. Mas fato é que aumentar a altura da peça não é a melhor situação para esse caso. Tá? Então você tem que avaliar caso a caso. Para vigas de pórtico, tá? Aumentar para dimensionamento não é eficiente aumentar a altura, tá? Ou em outras situações também, tá? Vai depender da situação. Mas veja, eu aumentar a altura da viga me dá uma vantagem clara, tá? Que aí, se for esse o meu interesse, então eu tenho que aumentar mesmo e tacar a altura maior, tá? Então aqui eu tenho uma viga de 40 até uma viga de 1 metro aqui, tá? O que é que muda de cara, pessoal, aí para vocês? Olhando a deformada da estrutura. Ninguém quer arriscar?
É óbvio, pessoal. O que eu tô perguntando é óbvio, né? Não é nada complicado, não. Não é uma pegadinha, não. O que é que muda de cara? Vocês estão visualizando o que aí? De cara. Qual é o porte que se deforma mais aí? Horizontalmente. Pode dizer, Gilmar. Abriu aí. Alguém falou aí também, ao mesmo tempo. Eu acho Chato? que no visual é o primeiro aí, né? Então, tá tudo na mesma escala. Então, visualmente mesmo aqui, não precisa. Não precisa muito mais avaliação para ver que, obviamente, quanto menor essa viga do pórtico, maior deformado, né? Maior deformado. Então, se o meu objetivo é diminuir a deformação lateral do prédio, né? Eu tenho que aumentar a altura da viga e, se possível, dos pilares também, a largura dos pilares, tá? Eu vou garantir que eu vou estar dimensionando, vou estar diminuindo a minha deformação, tá? Mas em termos de esforços, né? Em termos de esforços, diminuir aqui a escala. Olha o que acontece. Essa minha viga aqui, ó, tá com 2.343 kN/m, tá? Nesse ponto de momento. Aumentei a altura, foi para 3.000, aumentou o esforço. Aumentei um pouquinho mais a altura, aumentou de novo o esforço, tá? Aumentei mais a altura, aumentou mais o esforço. Mas percebe que o aumento não é proporcional, né? Não é linear. Vê que dessa primeira aqui ele aumentou 700, né? Quase 700, mais de 700, tá? 2.343 para 3.050, 700, aumentou. Tá? Do segundo para o terceiro, ele aumentou apenas 300, tá? Do terceiro para o 4, ele aumentou 100 e pouquinho. Tá? Então, vê que não é linear, tá? O aumento não é linear. Mas há um aumento, tá? De esforço. E isso é o que acontecia, né? Isso é o que acontece. Quando você aumenta uma viga de portão, eu queria aumentar a viga para melhorar o dimensionamento, mas eu estava piorando. Porque, no caso, o esforço ia aumentando cada vez mais, né? E piorava. Agora, isso acontece aqui embaixo, mas vê que aqui em cima, isso não é sempre não, tá, pessoal? Aqui em cima, por exemplo, reduz, tá? Essa viga aqui de cima, ó, 345 aqui 200, né? Diminuiu aqui em cima, né? Aqui em cima diminui. Né? O problema é que, no caso, um prédio, você não vai dimensionar cada pavimento como um separado, né? O que você faz é fazer uma envoltória de todas as vigas, pegar o esforço de todas as vigas e dimensiona uma vez só, né? Ou, pelo menos, você separa grupos, você separa os 4 primeiros andares, depois os últimos 3, você separa, né? Alguns grupos. Mas você não vai dimensionar cada viga independentemente. Então, o que acontecia é que eu aumentava a altura, né? A gente aumenta a altura, aumenta o esforço aqui dessa primeira viga, e aí o dimensionamento para aquelas 4 vigas aumenta, porque eu estou dimensionando tudo pelo maior esforço, que o pior aqui, no caso, é esse de baixo. Conseguiram entender, pessoal, aí o que eu estou falando? Então, isso aqui é válido, essa linha de raciocínio é válida, porque aumentar a altura 8 é mais eficiente, para o caso de estruturas isostáticas, tá? Ou se você garantir que o momento fletor não vai variar, tá? Mas, sendo uma estrutura hiperestática, provavelmente esse momento irá variar, tá? O mais comum é quando você bota mais rigidez, ela absorve mais carga, ele puxa mais carga para ela, tá? O comportamento da estrutura muda e ela puxa mais carga para ela, e o esforço aumenta, tá? Então, essa era a dica de hoje aí para vocês. Conseguiram entender aí? Sim, e qual seria a solução? Aí você aumentar a largura é mais eficiente. Porque o que acontece? Isso aqui, ele está diretamente proporcional à rigidez, né? E a rigidez, bem como é importante os termos, né? Como é importante os termos vocês estarem atentos, pessoal, desde lá do Materiais 1, que a gente vem falando para vocês esses termos, né? Rigidez, a flexão vai ser governada, dentre outros fatores geométricos, mas a gente pode isolar 2 fatores primordiais para a rigidez, que é o quão rígido é o material, e aí essa rigidez do material para um modelo elástico, que é o que a gente está fazendo aqui, vai ser determinado pelo modo de elasticidade do material, né? E vai depender também da propriedade geométrica, que no caso para flexão aqui é o momento de inércia, né? O momento de inércia. E aí o que acontece? A gente está mantendo isso aqui está constante, né? Porque a gente está mantendo o mesmo FCK. Eu mantive constante o modo da cidade. O que eu estou variando aqui é a rigidez. Essa rigidez para a seção retangular é BH ao cubo sobre 12, né? Então, quando eu aumento
a altura ou a largura, eu estou aumentando, né, a minha inércia. Porém, se eu aumentar a altura, eu estou aumentando minha inércia ao cubo. Né? Significa que a inércia vai aumentar muito mais, as deformações vão diminuir muito mais, porém os esforços também tendem, já que é uma estrutura hiperestática, tendem a aumentar muito mais. Então, para esse caso, de uma viga de pórtico, o bom, se for questão de quantidade de armadura que está muito pesada, o ideal é aumentar a largura da peça. Aumentar a largura da peça. Ou até mudar a sua estrutura, né? Como um todo, adicionar mais pórticos para dividir essa carga horizontal, né? Então, se você adicionar mais pórticos, o que você vai fazer é dividir a responsabilidade por outros pórticos, e aí, dessa forma, você reduz o esforço que está indo para ele, né? Tá, mas aí, se isso fosse possível, você já teria feito antes, né? Porque a gente geralmente bota a quantidade de pórticos que dá para colocar, né? Onde dá para enfiar um pórtico, a gente enfia, né? Na estrutura. Aí a gente não tem como por conta da arquitetura, né? Beleza? Mas você pode, se não for um pote, você pode adicionar um pila-parede, também vai absorver uma caixa do elevador, né? Aí ele vai absorver mais os esforços horizontais. Você vai dividir essa responsabilidade. Entendeu aí, Gilmar? Sim, obrigado. Bom, então, vamos seguir aqui pelo curso. Ok. Então, mas vamos supor que o meu momento fletor. Eu falei para vocês que eu já esqueci o que eu ia fazer nessa transição. Sim, encontrar o D. Então, vê, a gente pode ter outro foco aqui. Vamos supor que a gente queira saber a altura útil, tá? De forma que o meu concreto vai resistir. Veja, nesse caso, para essa minha seção aqui, o meu concreto está resistindo bem, né? A gente achou um X sobre D de 0,2, então eu tenho até 0,45 aí, tranquilamente, né? E estaria trabalhando bem tranquilo. Então, o que eu vou precisar fazer primeiro é aumentar esse esforço, tá? Eu vou botar aqui, sei lá, 300. Vamos supor que seja 300. Se for 300, vê que ferrou aqui, né? Permanecer tudo igual, ferrou meu concreto, né? Meu concreto, segundo a norma, não vai resistir, tá? Não vai, na verdade, o concreto até resiste, né? Se eu utilizar 80% da área disponível, da área útil disponível. No entanto, a norma não permite, porque aí eu estaria trabalhando com a peça muito frágil, né? Então, eu preciso garantir a dutilidade. Então, a opção primeira que eu tenho aí é, se eu tenho esse momento maior, e eu preciso de mais concreto para resistir à compressão, o que eu posso fazer é aumentar a peça, a seção da peça, né? Então, esse é o primeiro intuito que a gente tem, né? E aí, eu posso chutar aqui, né? Já que eu tenho uma planilha automatizada, eu posso chutar aqui, eu posso botar 70, 80, né? 80, já passou, 80 já passou, com 70 já passou, passou também, com 60, deixa eu ver se passa. Veja que só está mudando a altura, né? Com 60 está no limite aí. Então, aumentei de 50 para 60, passou. Né? Mas existem maneiras mais eficientes de fazer. Né? Essa conta, para achar qual a altura mínima possível, né? Existe uma maneira mais eficiente. O que eu posso fazer é o seguinte: eu quero eu quero a altura mínima, tá? Eu quero saber a altura útil mínima aqui, para que meu concreto resista, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, né? Pegar essa equação aqui, e vou simplesmente isolar o D, né? Vou isolar o D. Vou isolar o D. Só que aí eu preciso... Isso aqui vai vir dividindo, né? Na verdade. Isso aqui vai vir dividindo. E eu tenho raiz de tudo, né? Porque eu tenho que tirar o D. Opa. Raiz de tudo isso aqui.
Então, o que eu fiz foi isolar o D, tá? Então, eu isolei o D aqui, isso aqui é igual a zero, né? A gente quer o equilíbrio, isso aqui é igual a zero. Joguei o momento para o outro lado e trouxe todo esse coeficiente aqui dividindo, né? E depois tirei a raiz. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Obviamente que eu não conheço quem é o x, né? O x sobre d, né? E por isso aqui o programa tá chiando para mim, né? Tá dizendo, eu não sei quem é esse valor. Porém, eu sei que o máximo que eu posso utilizar de x sobre d é 0,45. Então, se eu utilizar o máximo, né? Para eu ter a altura mínima, eu preciso utilizar o máximo de concreto, né? Então, a relação máxima de concreto que é 0,45. Então, a minha altura mínima eu posso encontrar simplesmente fazendo isso, né? Que seria 52,81 centímetros para esse caso. Tá? Então, se eu botar aqui 52... esse aqui é a altura útil, né? Isso aqui é a altura útil. Para encontrar a altura, eu preciso somar com o restante, né? Eu preciso somar a altura com isso tudo aqui, né? Cadê como é que eu coloco? Aqui. Preciso somar a altura com isso, a altura útil com isso tudo. Então vai chegar próximo daqueles 60, né? Que a gente tinha achado, 59,8. Beleza? Óbvio que isso aqui é chutado, né? Vale lembrar, o que está em vermelho aqui é chutado, então, para eu encontrar a altura real, efetivamente, eu tenho que encontrar esses valores primeiros corretos, né? Exatos. E não chutes, né? E não chutes. Tá bom? Compreenderam aí, pessoal, o que eu quero falar com isso? A depender do que vocês... A equação está aí, está posta, a equação é essa. A depender do seu interesse, né? A depender do seu interesse, você pode mudar as variáveis que você quer achar, né? Então, por exemplo, ao invés da altura útil, se eu quiser a largura mínima possível, né? Então, eu vou colocar aqui a altura útil ao quadrado, né? E vou colocar aqui BW. Né? Então, qual a largura? Deixa eu ver se teve alguma coisa... não tem esse raiz, não. Não tem esse raiz. Então, a minha largura mínima, se eu quisesse manter a mesma altura útil, né? Se eu não pudesse mudar a altura, a minha largura mínima para essa peça seria 30 centímetros. Arredondado para 30 centímetros, né? Ou 31 centímetros. Tá? Compreende aí, pessoal, que a gente pode manipular essa equação? Sim. Ou se eu quero achar o SCK mínimo, mas não é muito usual. Tá? O mais usual que ocorre no dia a dia aqui do projeto é a gente trabalhando naquela primeira situação que eu falei. Né? A gente fixa o FCK, a gente determina no nosso projeto qual é o FCK, a partir de critérios de durabilidade, usualmente, e de mercado. Tá? Chuta dimensões iniciais a partir de experiência, de pré-dimensionamentos. Tá? Não passou, vai aumentando a seção, tá? E aí a gente aumenta a seção no modelo, ele recalcula os esforços, né? E aí ele já pega esse aumento de esforço, diminuição de esforço, e a gente redimensiona. Então é assim que a gente faz usualmente, tá? Usualmente. Mas pode ser que em alguma situação de reforço que você esteja calculando, alguma coisa do tipo, você precise trabalhar de forma diferente. Então, se não está passando, a solução, uma das soluções possíveis é aumentar o FCK, tá? Mas, você tem lá 50 vigas no pavimento, só 2 que não passaram, o X sobre D. Você vai aumentar o FCK delas, de todo o pavimento, você vai aumentar só o FCK delas? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que para obra, para execução, isso aí não é muito bom, não é muito legal. Então, ou você aumenta o FCK do pavimento todo, ou não aumenta. Tá? Se aumentar de uma peça só, isso vai gerar com certeza problemas na sua obra. Tá? Mas, então, vale a pena aumentar o FCK do pavimento todo por conta dessas 2 vigas? Eu falei dos preços, né? O preço não varia muito, então talvez até valha. Talvez até valha porque você vai ganhar em outros fatores também. Tá? Mas vamos supor que não vale a pena. Né? Então, o que você tem que resta para você mudar as dimensões, né, da peça. Mudou as dimensões. Você pode mudar a largura ou a altura. Né? Você pode mudar a altura ou a largura. Vamos supor que não pode mudar nem a altura nem a largura. A arquitetura não permite mudar nada. Então, outra opção é você diminuir o momento fletor. Como é que você pode diminuir o momento fletor? Mudando o modelo estrutural. Né? Então, se eu tinha uma viga... você tinha uma viga
com um vão de 8 metros, sei lá, adicionar um pilar aqui no meio. Você reduz mantendo a carga, mantendo tudo o resto, você está reduzindo o vão pela metade, seu esforço vai reduzir perto da metade, né? Não vai ser exatamente metade, mas seu esforço vai reduzir um bocado. Tá? É a opção. Eu pensei que ia mudar a área de aço. Não, o esforço mudando, né? O esforço diminui, o esforço diminuindo, o seu dimensionamento vai mudar, né? Tanto. Veja que eu nem entrei no aço ainda. Eu estou aqui limitado ao concreto. Né? O concreto não está passando. Se o concreto não passa, eu nem estou chegando no aço. Certo? Eu nem fui para o aço ainda. Então, eu estou dizendo as soluções que a gente tem aqui para resolver o concreto. Tá? A gente faz primeiro a verificação do concreto. Então, mas vai mudar também o aço, com certeza, né? Mudando as dimensões das peças, mudando o momento fletor, muda o aço como consequência, porque eu estou mudando o equilíbrio como todo, né? Então, tirando isso, não tem muita coisa que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer é isso. Não posso botar o pilar no meio da viga, não posso aumentar as dimensões. E não posso aumentar a FCK porque não tem no mercado, vamos supor que não tenha FCK no mercado. Por exemplo, se for um concreto rodado em obra, nunca que eu utilizaria 30 MPa. Eu utilizaria no máximo para dimensionar 25. E olha lá, eu acho que eu dimensionaria com 20 e pediria 25 no projeto, tá? Porque rodado em obra, a qualidade do concreto é horrível. Né? É horrível. Eu já vi situação de 8 MPa de resistência, concreto de obra. Então, esse é o primeiro ponto. Não façam isso, tá? Se forem fazer concreto em obra, vocês sabem dosar o concreto, tá? Se não sabe, estuda, pessoas têm total capacidade, tá? Se não se lembra, vocês já viram uma vez na vida, né? Vocês sabem quais são as variáveis que influenciam. Vai lá, dá uma revisada e dosa. Ou contrata um laboratório para dosar. Nunca faça aleatoriamente, pessoal. Não deixa... Um pedreiro, um mestre de obra, não tem noção, eu vou repetir, não tem noção do que influencia na resistência do concreto. Vocês que sabem. Então, pelo amor de Deus, não deixe na mão não é porque é um mestre de obra, não é porque é o pedreiro, é porque eles não têm capacidade técnica para tal. Talvez tenha um ou outro mestre de obra que, por ter escutado, por ter pego e estudado sozinho, ser autodidata, saiba. Nada impede. Nada impede dele pegar um livro de concreto e aprender de dosagem de concreto. Certo? Mas a responsabilidade é sua, porque, por regra, por bom senso, você é quem sabe dosar. Tá? Se você não sabe, terceirize ou estude para isso. Tá? Cursos é o que não falta, livros é o que não falta, etc. Tá? Mas, voltando aqui ao assunto, eu acabo me perdendo nas conversas, por isso que a gente atrasa aqui as nossas aulas. Mas vamos lá. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Se o concreto não passa, alguém pode me dizer, além de mudar aqui essas variáveis, se eu não posso mudar nada, o que é que eu posso fazer para evitar que o concreto, para que nosso elemento seja frágil, muito frágil? Colocar a armadura dupla no caso de compressão. Perfeito, perfeito, Daniela. Muito bom. Então, se o concreto não está resistindo sozinho, o que é que impede de eu colocar um aço lá para resistir à compressão junto? Então, até então a gente está dimensionando o aço para tração. Mas se meu concreto não resiste sozinho, o que é que me impede de botar um aço para resistir à compressão também? Veja, o aço não é igual ao concreto, que só resiste à compressão e não resiste à tração. O aço resiste tão bem à compressão quanto à tração. Tá? Então, o diagrama de tensão e deformação do aço, tem aqui, figura, eu ia desenhar, mas tem aqui. Ó, o diagrama de tensão e deformação do aço é igual na tração e na compressão. Aqui é compressão embaixo, tá, pessoal? Aqui é tração. Ó, a diferença é que a gente está considerando aqui que a deformação limite última dele é 3,5 por mil, né? E não 10 por mil. Mas veja, esse 3,5 por mil não quer dizer que o aço não consiga deformar até 10 por mil aqui na compressão também. É porque se o aço está trabalhando junto com o concreto na compressão, ele não vai poder deformar além de 3,5 por mil, porque se deformar além de 3,5 por mil, o concreto já rompeu lá atrás. Então a gente tem que considerar que na compressão, o aço também só vai conseguir comprimir até o 3,5 por mil, porque deforma junto com o concreto.
tá? Mas o comportamento do aço aqui, teórico, na tração ou na compressão é igual. O que vai mudar, aí é outra coisa, vocês vão aprender lá em estruturas metálicas, é que elementos da compressão têm problemas de instabilidade, né? Flambagem, tudo mais, né? Só que como ele está dentro do concreto, a barra está dentro do concreto, a gente está admitindo que essa barra estará confinada e, portanto, ela não terá problema de flambagem, tá? O concreto vai trabalhar para confinar, né, essa barra, vai impedir que ela flambe. Agora, veja, o concreto e o aço, tá? E o aço que aço? O estribo, né? Então, é importante até destacar isso, porque vai ser importante para frente para vocês, né? Então, veja, se a gente tem aqui uma seção, tá? Meu Deus. Cadê desenhar? A gente tem uma seção transversal aqui de concreto, a gente vai ter o estribo também, nosso estribo. Tá? E a gente vai ter a barra de aço comprimida aqui. Vamos supor que a flexão é positiva, né? Estou comprimindo em cima. Então, vai ter a barra de aço tracionada, área de aço, vamos chamar assim, ó, área de aço tracionada, ou, na verdade, AS, tá? E aqui nós vamos chamar de AS comprimido ou AS linha, tá? É o mais comum, AS linha. Toda vez que tiver uma linha, se trata de compressão, tá? Aço comprimido. Quando não tem uma linha, é aço tracionado. Então, o que acontece, ó? Esse estribo aqui, ó, tá? E esse concreto aqui, tá? Tá trabalhando para que essa barra não flambe lateralmente, né? E o que acontece? Em pilares, né? Deixa eu até pesquisar aqui. Vou pesquisar aqui. Pilar, ruptura. Tá? Isso é mais evidente porque o pilar geralmente está trabalhando na compressão, né? Então, o pilar geralmente está trabalhando na compressão. E aí, quando está trabalhando na compressão, o que vai acontecer, ó, o que pode acontecer no pilar, se ele perder o concreto que está confinando, é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais. Poxa. Agora deu. Deixa eu ver outra figura, então. Ó. Vou tentar abrir. Ó. O que acontece aqui, ó? O concreto perde o concreto é expulso, tá? O estribo abre, se o estribo abrir, o que acontece com a minha barra? Ela flamba, tá? Então, a flambagem continua ocorrendo, só não ocorre na barra de aço comprimida se tanto o concreto quanto o estribo ajudarem a confiná-la, tá? A confiná-la. Então, é por isso que é importante você amarrar esse estribo bem, tá? Então, já vai outra dica do dia, tá? Esse estribo, pessoal, tá? Usualmente, se você for em obra hoje, ele vai estar assim, ele vai estar executado assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ele vai estar executado assim, ó, tá? Óbvio que esse aqui é paralelo, né? Eu estou desenhando aqui só porque está em 2D, né? Então, ele vai estar simplesmente, ó, com uma dobrinha aqui e com uma dobrinha aqui final, tá? A minha sugestão, e que eu recomendo no meu projeto, e faço questão de ir na obra para até destacar isso, é que você dê uma dobra aqui para dentro, ó, para dentro da massa de concreto, tá? Porque o que acontece? Ó, vamos supor que ao longo do tempo, por algum motivo, não sei, o aço corroeu um pouco aqui, e aí acaba que desplaca esse concreto aqui, tá? Vamos dizer que desplaca esse concreto aqui. Tá? O que vai acontecer? Esse estribo não vai ter mais nada para segurar ele, vai abrir, né? E quando esse estribo abrir, a barra de aço comprimida, principalmente do pilar, né? Mas isso pode ocorrer também em viga, se você tiver armadura de compressão, o estribo abre e a armadura flamba, tá? Quando a armadura flamba, expulsa o resto de concreto que tem e o pilar rompe, tá? O pilar rompe. Aqui, pela essa imagem, eu não consigo determinar se o pilar rompeu e depois flambou, ou se a barra flambou e depois o pilar rompeu. Mas eu sei que em pilares, por ser muito comprimidas, geralmente são comprimidas barras, o usual é além do estribo, né? Além do estribo, vamos dizer que tem aqui uma seção do pilar, já adiantando, né? Só curiosidade, né? Vocês vão aprender a dimensionar isso, a detalhar isso e tudo mais. A gente bota aqui um grampinho, tá? Entre uma barra e outra, que é justamente para... Porque essas barras do meio aqui não estão tão protegidas quanto essa do quina, né? Então, para evitar a flambagem dessas barras, a gente bota um ganchinho adicional, tá? Você tira esse ganchinho, isso aí na obra, o pessoal, obra pequena principalmente, o pessoal não bota.
pilar perde a resistência todinha, porque essa barra pode flambar a qualquer momento. Tá? E aí você não está com o aço trabalhando na compressão. Ficou claro aí, pessoal? Então, você pode ter armadura... A conclusão é, você pode ter armadura também trabalhando na compressão, porque ela resiste tão bem na compressão quanto na tração, contanto que você garanta que ela não entre em instabilidade, ou seja, não flambe, né? Ou seja, que garanta que haja confinamento. Tudo ok aí, pessoal? Sim. Beleza. Outra opção. Aí hoje, a aula de hoje era para justamente ver essas duas opções de uma vez só, mas eu acho que só vai dar para ver uma. Tá? E aí eu vou ter que recomendar para vocês assistirem um vídeo também da parte de sessão T do semestre passado. Ou marco logo uma aula extra, né? Acho que é melhor marcar logo uma aula extra. Porque já tem 2 conteúdos. Não sei. Vou pensar, vamos ver. Antes do intervalo, vou dar um intervalozinho agora. Mas antes do intervalo, qual é a outra opção que eu tenho? Que eu tenho para... Se eu não posso aumentar a largura e a altura da viga. Né? Essa é mais difícil. Essa é mais difícil porque exige uma noção maior de estrutura. Eu não posso aumentar as dimensões da peça. Não posso aumentar a largura, não posso aumentar a altura, não posso aumentar o momento, não posso aumentar o FCK. E não, vamos dizer, não posso, vamos supor, sempre pode, mas vamos supor, não posso também. Eu quero evitar usar armadura de compressão, porque vai ficar muito caro. Quero evitar usar armadura de compressão. Então, qual outra opção possível que eu posso fazer? Ninguém, né? Essa é mais difícil. O que eu posso fazer é utilizar do concreto da laje, tá? Para impor uma seção T para a minha viga. Isso se for uma flexão de compressão, né? Se for uma flexão de compressão. Então, como assim, professor? Como assim? Vamos lá. Vê. Eu tenho, geralmente aqui olhando em planta baixa, cadê que eu não estou conseguindo baixar isso? Eu tenho em planta baixa, vamos supor, tá? Uma situação assim. Aqui eu tenho pilar, aqui eu tenho outro pilar, aqui eu tenho outro pilar, tá bem feio, né, mãe? Aí eu tenho vigas aqui. Um pouco eu tenho viga aqui, tenho viga aqui, tenho viga aqui, tenho viga aqui. Vamos dizer que eu tenho uma viga aqui no meio também. Vamos focar nela, tá? Vamos dizer que eu tenho uma viga aqui no meio. Vou botar aqui 2 pilares para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. Tá? Então, feio demais, né? Feio demais. Vamos lá. Vamos supor que essa viga aqui não está passando. Vamos dizer que essa viga não está passando. Se eu fizer um corte aqui, né? Fizer um corte aqui. Aqui era melhor desenhar no quadro. É mais rápido e mais bonito. Mas vamos lá. Se fizer um corte, eu tenho uma situação assim, ó. Viga aqui. Aqui. Viga aqui. Tá. Então, aqui é uma laje maciça. Vamos supor que eu tenho a laje aqui. Tenho a laje 2 aqui. A laje 1. A laje 2. Então, veja que interessante. Inicialmente, eu dimensionei essa minha viga para essa largura aqui. Tá? BW. Né? BW. E a altura para essa altura aqui, né? H. Tá? Do topo até o fundo. Né? E a laje tá morrendo aqui, né? Então a laje morre aqui. Mas por quê? Porque eu não poderia simplesmente, talvez, considerar essa viga, pegar um pouquinho da laje aqui e dizer que faz parte da viga. E aí eu teria uma viga de seção T. Se eu tenho uma viga de seção T, eu tenho mais o que aqui na face superior da viga? Eu tenho mais área. Tenho mais concreto, não é isso? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha. Eu tenho mais concreto, estou colocando mais concreto, então, portanto, pode ser que agora ele resista. Entenderam, pessoal? Sim. Agora, o que é que eu não posso ter? Eu não posso também considerar a largura toda da laje. Né? A gente tem que ter um bom senso aí. Né? Quanto de laje eu posso considerar como seção T? Né? Então, vocês podem ir buscar isso na norma. Tá? Então, deixa eu fechar aqui.
Fechar aqui. Fechar... Na verdade, fechar tudo. Norma, eu já fechei a norma? Fechei. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu ver se eu consigo achar isso. Só para terminar, para a gente parar aqui, fazer a pausa do intervalo. É uma figura bem grande. A gente passar aqui, a gente vai ver. Inclusive, você pode botar mísulas também, tá? Nós vamos permitir botar mísulas, a gente vai ver. Aqui. Então, qual é a largura que a gente pode considerar? Então, tem toda uma regrinha aqui, eu não vou falar para vocês, mas ver que a norma tem um limite, né, de quanto você pode considerar. Então, por exemplo, se for B1 aqui, ó, B1 é 0,5 meio de B2. Quem é B2? B2 aqui, ó, é a distância... Vai ser a distância da laje, né? Se não tiver mísula, vai ser a distância da laje, né? B1, 0,1 de A. Quem é A? Agora lascou, né? Quem é? Professor, o que é mísula? Mísula é esse daqui, ó. Se eu botar aqui um negocinho aqui, porque eu não consigo desenhar. É um chanfro aqui. Aqui, ó. Esse triângulozinho aqui. É a nossa mísula. Ah, tá, entendi. Isso faz com que as tensões tenham uma transferência mais suave, né? Entre a laje e a viga. Mas não é muito usual, porque é trabalhoso fazer isso aqui de forma, né? Aonde vai ser usual? Vai ser usual em reservatórios, né? Então deixa eu abrir aqui uma foto. Aí, no caso, essa chanfra aí é só no concreto mesmo? É só no... Não, aí tem um aço. Geralmente você bota uma armadurazinha aqui. Eu vou... Deixa eu abrir aqui um reservatório. Reservatório simplesinho. Tá. Aqui, ó. No corte, a gente tem esse chanfre aqui, ó, no fundo, geralmente. Ele ajuda na transferência de esforço, aí você bota uma armadurazinha, tá? Essa armadurazinha aqui. Estão vendo aí? Sim. Muito utilizado em reservatórios. Eu, fora de reservatórios de piscina, essas coisas, nunca usei, não. Mas, às vezes, quando você trabalha com capitel, né? Não sei se vocês sabem o que é capitel. Então, por vezes, você tem uma laje sem vigas, né? Então, você tem aqui uma laje sem vigas, né? Então, você tem pilar, vamos dizer que tem um pilar aqui no meio, pilar e pilar. E aí, só uma laje, só um pano. Aí, às vezes, para não aumentar, às vezes você não está passando, e para não aumentar a largura toda para não aumentar a largura toda a altura toda da laje, aí você bota um capitelzinho ao redor do pilar, né, que é onde os esforços vão estar maiores. Ou seja, nesse trecho vai ter uma altura maior de laje. Então, aí quando você vê o pilar aqui, tem o capitel e depois vem a laje, né? Não é uma viga, né? É simplesmente uma laje com espessura maior. E aí, esse capitel pode ser com essa mísulazinha, para ter uma transferência melhor de esforço. Ou pode ser, o mais usual eu faço geralmente reto, porque é mais fácil para executar. Né? Mais fácil para executar. Entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Então, tem a regra aí, vocês leem, tá? Eu não sei de qual essa regrinha. Bom, no dia a dia, quando eu preciso calcular manual alguma coisa, eu evito de usar a seção T. E quando é automatizado pelo programa, o programa mesmo determina isso. Então, eu já verifiquei no começo, né? Quando a gente vai aprender o programa, a gente dá uma checada nas primeiras vigas que faz, tá? Para ter um cuidado maior, né? Tem que ter um cuidado maior, mas depois, quando a gente ganha confiança, vê que faz certinho, a gente não faz mais. Aí, como a gente não faz no dia a dia, esquece, né? Isso aqui. Então, efetivamente, eu não lembro. Mas aqui a regra está aqui, né? Meio de B2. B2 vai ser. Eu não sei que região. Isso mudou na norma. A norma antiga era diferente. Né? Eu não sei o que é esse negócio curvo aqui, por falar a verdade. Bom, esse A é o vão, né? Então, do vão. Aí depende se a viga é apoiada, né? Biapoiada. Aí vai ser o próprio vão. No caso, seria a laje, né? Se a laje for apoiada. Então vai ser do vão. Então, se for em balanço, pode utilizar até 2 vezes o vão. Então, basicamente,
Então, meio de B2, B2 você acha... B2 você acha... você tem que fazer os dois, né? Tem que fazer, ou é meio de B2, é o menor entre os dois, ou é meio de B2, metade de B2, ou menos do que 10% do vão, né? Menos do que 10% da viga. Então, ou é 50% do vão da laje, ou é 10% do vão da viga. Então, tem essa limitação aí. Mas, então, óbvio que seja colocando a armadura de compressão na face superior, na face comprimida da viga, na viga, ou utilizando a seção T, essa equaçãozinha aqui já não é mais suficiente. Tá? Essa aqui é só para seção retangular e concreto resistindo sozinho. Tá? Então a gente tem que fazer algumas adaptações aqui, tem que encontrar, na verdade, outras equações para esses dois outros casos, né? E que são os mais comuns, né? E aí a gente vai ser o objetivo aí do nosso segunda parte da aula, beleza? Pelo menos a parte da armadura de compressão. Então vamos dar uma pausa. Eu vou parar aqui a gravação para separar os vídeos. E aí a gente volta daqui a 10 minutos. Vou só aqui no banheiro rapidamente, tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.